Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje nós vamos fazer uma vela lá da gringa. Sabe aquela vela que parece o céu, com várias tonalidades? É essa que a gente vai fazer aqui hoje. Muita gente me pediu para eu trazer essa técnica, tá? Então já vão aí deixando o seu likezão aí, porque essa técnica é top demais, eu tenho certeza que você vai amar, porque eu já sei o resultado, eu já fiz, a gente está começando de ponta cambota aqui, tá? Então eu tenho certeza que você vai amar. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa os seus comentários, fala pra mim o que você quer ver aqui. Eu tô com um monte de pedido que eu já... Tá tudo anotado aqui, tá? Inclusive, a G me pediu para eu fazer um... Ai, gente, deu um branco... Sabonete de papel, já viu falar disso? Será que isso existe? Sabonete de papel? Eu não fiz ainda, gente, porque tá uma chuva lascada aqui, então não deu para secar, tá? Então, mas a gente já fez o teste, já sei que dá certo e vou trazer essa técnica para vocês também, tá? Quero agradecer meu grupo de apoiadores. Se você quer ser um apoiador aqui do nosso canal, a gente sempre deixa a chave Pix aqui e também tem o Valeu, tá? Quero agradecer a Baobá Essências, que é o nosso patrocinador. Se você quer ser patrocinado pela Baobá, tá aqui, ó. Ó seu patrocínio aqui, 5% de desconto, tá? Vai lá na loja, no site e também no WhatsApp e arrase nas compras. Segue a gente lá nas redes sociais que a gente tá esperando vocês lá, tá? Agora chega de TTT, bora pros materiais que hoje tá top demais. Nós vamos utilizar aqui, eu separei 100 gramas de Ecomix Cream com 50 gramas de Ecomix lentilhada, tá? Por que eu tô fazendo essa mistura aqui? Para tirar a dúvida de muita gente que tem me perguntado sobre: Sônia, pode misturar gordura vegetal com a Ecomix ou com qualquer outra coisa? Aqui eu vou tirar essa dúvida de vocês. O Bruno desenvolveu essa Ecomix Cream, tá? Essa Ecomix Cream é para você utilizar ela sem adição de gordura, tá? Então você não precisa adicionar. Então aqui essa Ecomix Cream, ele desenvolveu exatamente para quem gosta muito de utilizar a gordura na sua parafina, tá bom? Então eu vou utilizar aqui meio a meio para vocês verem qual que é o efeito que ela fica, tá? Então aqui eu até separei aqui para vocês verem, deixei aqui, ó. Olha como ela é super macia, tá vendo? Ela é muito, muito macia, parece realmente muito com a gordura vegetal, mas não é, tá bom? Então eu trouxe ela aqui só para mostrar isso para vocês. Então, vou tirar essa daqui de cena. E hoje nós vamos usar e abusar aqui da parafina também, porque a gente vai fazer a parte externa da nossa vela com parafina de petróleo. Por que eu estou utilizando parafina de petróleo? Primeiro, pelo brilho que ela tem, e o que a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai precisar de brilho, então eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. É claro que a gente vai fazer o processo todo junto. Aqui, ó, eu já tinha essa parafina aqui tingida de lilás, então a gente vai utilizar uma parte de lilás também, então eu vou utilizar ela. Então eu vou separar metade lilás e metade dessa lilás aqui eu vou acrescentar mais azul, porque a gente vai precisar de um azul escuro. Então, aí a gente pode fazer essa mistura aqui e reaproveitar, tá? Isso aqui chama-se reaproveitamento. Então, nunca jogue nada fora, nada de parafina você pode jogar fora, tá? Guarda tudo que é reciclável. Parafina é 100% reciclável, tá? E separei um pouquinho de branca que eu quero fazer azul clarinho. E aí, então, para fazer azul clarinho, é claro que eu não posso misturar. Então, eu preciso aqui só da nossa transparente. E essa daqui é uma parafina que eu tenho aqui, que eu cortei, tá vendo? Em pedacinhos, fiz uma placa e cortei em pedacinhos, que é assim que eu armazeno a minha parafina, tá? Então, eu deixo em quadradinhos que fica mais fácil pra gente derreter. E aí, a gente vai utilizar o corante lilás e o azul, tá? Sônia, por que tá nesse vidrinho aqui? Que isso aqui não é vidrinho de corante não, né, meu povo? Por que tá aqui, ó? Porque aqui no canal eu já ensinei para vocês como deixa o corante de vocês, que é em pó. Vou misturar, vou pegar aqui, ó, só para mostrar para vocês. Esse corantezinho em pó, ele não dissolve, tá? Ele fica com marca e mancha na sua vela. Então, o que eu faço? Eu dissolvo em óleo, pode ser óleo mineral, óleo vegetal, pode ser
qualquer coisa que você tenha aí de óleo, até o óleo de cozinha, tá? Mas o ideal é o óleo mineral ou vegetal, tá bom? Então você pode utilizar um desses dois para derreter o nosso corante e aí fazer ele líquido, tá bom? Então é um toque para vocês que já tem aqui no canal também. Então eu vou utilizar lilás e azul, tá? Uma forma aqui, ó, essa forma aqui, na verdade, gente, vou ser bem sincero, eu queria uma coisa transparente, sabe? Algo de acrílico, mas eu não tenho. Infelizmente eu não tenho, então eu vou fazer com o que eu tenho, que é o que você tem também. Se você tiver uma de acrílico, é muito legal para você ver, né, o que você tá fazendo, como você tá fazendo, mas infelizmente eu não tenho, mas eu vou fazer e a gente vai ter a mesma surpresa. Na hora que a gente tirar ela daqui, ó, tirar daqui de dentro, a gente vai ter a mesma surpresa, tá? E aí, claro que a gente vai utilizar a essência Ocean Blue, que nada mais combina que uma vela super azul, cor do céu, com Ocean Blue, tá bom? Eu vou utilizar essa daqui, um beckerzinho pra gente fazer a nossa medida e um pavio médio, que é o pavio de rolo, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, esse pavio de rolo aqui, tô gostando muito de usar, ele é super legal, e aí dá pra você colocar aí, pegar um ilhózinho, sabe, aquele ilhós que vem separado também, e só colocar ele no ilhós aqui, dar aquela fechadinha e tá tudo certo. Aí eu quero mostrar pra vocês como que eu vou colar esse ilhós aqui hoje, que eu vou colar com cola quente. Por que que eu vou colar com cola quente? Eu vou explicar pra vocês. Porque eu preciso dele muito firme. Mas muito firme mesmo. Esqueci aqui meu condutor, vou pegar aqui. Eu preciso dele bem fixo aqui, porque a gente vai movimentar muito esse pavio aqui hoje, tá? Então eu preciso dele bem fixo aqui. Não posso colocar ele nem com a cera e nem aqui com o nossa dupla face, porque é capaz dele soltar, tá bom? Então eu vou colocar já, porque meu ferrinho já tá aqui esquentando, tá brabo. Então tá aqui esquentando, você já conhece esse ferrinho quente meu aqui, que ele é muito brabão. Então eu vou já, ó, sai até fumaça do biquinho dele, gente. Agora, aqui, pronto, já vai sair. Ó, a gente vem, coloca aqui, viu que eu coloquei um canudinho aqui? Pra me ajudar, tá? Esse canudinho vai me ajudar a colar ele lá no fundo. Ó, colo lá no fundinho. É difícil um pouquinho pra gente tirar depois, porque eu tô colando com cola quente, então depois fica um pouquinho difícil pra gente tirar ele de lá. Deixa eu mostrar aqui, aí ó, colamos ele de lá, tá? E aí a gente vai passar o desmoldante aqui também. Mas eu vou só derreter aqui, gente, porque eu esqueci de colocar a folha de ouro aqui na minha bancada, que a gente vai usar a folha de ouro aqui hoje, tá? Então daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês um pouquinho mais, tá? Até já. Aí, vou falar bem pra vocês, eu fui testar o meu pingo e já caiu um pingo ali. Então, eu dei um pingo do nosso corante aqui na nossa parafina transparente, tá? Eu quero ela bem clarinha. Até fiquei com medo dela ficar muito escura, porque eu quero ela em vários tons, o azul em 2 tons, pelo menos, tá? Então, eu vou deixar essa aqui bem clarinha. Aí, como que a gente faz pra saber? Vem aqui no papel. Só para vocês saberem, eu não vou perfumar, tá? Nenhuma dessas, nossa parafina aqui de petróleo. Por quê? Porque ela não vai sofrer a queima, tá? E aí, pra gente perfumar tudo isso aqui, dá um pouco de trabalho. Mas se você quer perfumar, ok, não tem problema nenhum, tá? Perfuma e é sua. Mas eu não vou perfumar, porque o que vai sofrer a queima é só a parte interna, tá? Mas se vocês quiserem, já sabe que parafina de petróleo é de 5 a 8% no máximo. Quem viu aí o vídeo passado já aprendeu isso, né? Então, de 5 a 8% no máximo. Então, aqui, ó, tá vendo que eu tô dando várias gotas uma em cima da outra? Pra eu saber realmente que cor que vai ficar, tá? Então, esse azulzinho claro é o azul que eu quero, tá bom? Não quero mais escuro, não. Esse aqui já tá na tonalidade que eu quero. O lilás, ele tá bem clarinho, então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar também uma gotinha em cima do papelzinho, para eu saber se é esse lilás mesmo que eu quero. Eu quero um lilás um pouquinho mais escuro que essa tonalidade aqui. Então, eu venho aqui e dou um pinguinho, tá? Cuidado com o líquido que ele pinga. 2 gotas já faz total diferença, tá? Ali eu dei uma gota só, já foi o suficiente. E esses vidrinhos aqui são traiçoeiros, viu? Eu uso esse aqui porque é o que eu tenho. Olha lá que eu falei pra vocês. Pingou um montão, gente.
Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui, ó. Olha lá, já endureceu e eu consegui recuperar. Olha que top. Vou perder isso aqui? Não, não vou perder. De jeito maneira. Que eu não queria um lilás tão escuro. É isso que eu falo pra vocês, tá vendo? O que acontece aí na casa de vocês, acontece aqui também, viu, meu povo? Não é só aí que acontece os acidentes, não. Vamos mexer aqui todo mundo agora. Porque já tirei o máximo que eu conseguia. Ainda bem que deu pra tirar um pouco. Esses vidrinhos aqui, o ideal é você ter um vidrinho conta-gota, tá? O vidrinho conta-gota te ajuda bastante nessa hora aí. Pra você não fazer isso que eu fiz aqui. Cometer esse erro, tá? Tá vendo que ela já tá endurecendo? Mas ficou um lilás bonito, tá? Ó, sorte de um, azar de outro, né? Porque eu achei que ficou muito da cor que eu queria. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela endurecer. Tá vendo que ela já tá endurecendo? Eu vou deixar ela dar uma endurecidinha aqui. Porque a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai pegar e ir aplicando porções de parafina na nossa forma, tá? Então, essa daqui eu vou deixar de lado, porque ela vai vir depois do azul. Ela não vai vir agora, ela vai vir depois do azul. Tá vendo que o azul também já tá solidificando? Ó, a gente vai fazendo isso aqui, ó, pra ele ir solidificando totalmente, tá? Em todo, né? Na verdade, em tudo aqui, tá? Então, ele vai solidificar e é isso que eu quero. Totalmente, não. Eu quero só essas partezinhas assim, ó, tá? É isso aqui que eu quero. Não quero ela totalmente solidificada, não. É tipo aquele ponto de massa que a gente fala, sabe? Batidinho no garfo, que fica parecendo arroz doce. É esse que eu quero, tá? Então, vou deixar ele aqui de lado. E aí, a gente vai aplicar... Vou tirar esses corantes daqui, gente, pra não pingar em mim aqui, porque senão corre o risco de cair aqui tudo, tá? Eu vou passar aqui o desmoldante na nossa forma. Por que que eu passo o desmoldante? Para facilitar a retirada depois, tá? Para facilitar que a gente tire todo mundo daqui depois na paz. Sem ter aquele problemão que a gente fica batendo na forma e aquece, faz isso, faz aquilo. Então, eu passo o desmoldante, ele vai me ajudar. Outra coisa que ele vai me ajudar aqui, aderir a nossa folha de ouro, que eu vou colocar a folha de ouro, e um pouquinho de glitter também. Se você tiver estrelinha, eu procurei tanto estrelinha aqui, não achei nas minhas coisas. E eu tinha absoluta certeza que tinha, mas eu não tenho. Essa vela aqui, eu vou falar pra vocês que é a pedido do Ale, que o Ale viu essa vela que ficou encantado e pediu pra eu fazer. E também de uma inscrita, gente, que faz muito tempo que pediu pra eu fazer essa vela, que é uma vela planeta, né? Que a gente fala vela planeta. Que a gente vai fazendo várias cores. Então, eu vou fazer aqui pra vocês, atender o pedido de todo mundo aí, tá bom? Aí a gente passa o desmoldante nela toda, para primeiro, ajudar a desmoldar realmente e segundo, para aderir tudo que a gente precisa aqui, tá? Pronto, passado o desmoldante, a gente já vem aqui com as nossas folhinhas de ouro. Você pega pedacinhos, tá? De folhinha de ouro. E vai colocando, gente, é isso que eu falo pra vocês, ó, a folha de ouro, ela já gruda naturalmente, porque ela tem uma estática, né? Ela já tem a estática natural, então ela já gruda naturalmente. E aí, o que eu falo pra vocês, que eu queria aqui algo transparente, porque se eu tivesse algo transparente aqui, ficaria muito legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Será que tá dando pra ver? Porque aí, vocês conseguiriam ver tudo que eu tô fazendo aqui. Aqui, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Mas eu tô vindo aqui com pedacinhos de folha de ouro e grudando na parede aqui. Deixa eu só... Na outra aqui? Aqui em cima, né? Ó. Então, você vem, vai grudando as folhinhas de ouro o suficiente que você acha que é o suficiente, tá? Eu vou soltar ela aqui para mim pegar um pedacinho menor, porque tá vendo um pedaço muito grande. Então, a gente vai colocando nela toda. E caiu lá embaixo, eu não quero. Eu vou espalhando, sabe? Os pedacinhos. Tô pegando aqui com a mão também. Que vai me ajudar. Passar talco na mão também facilita também a gente mexer com a folhinha de ouro, tá? E aí, a gente vai colocando as folhinhas de ouro aqui grudadinha.
Opa, caiu uma aqui, vou flutuando. Mas a gente tem que aproveitar tudo, né? Não pode deixar nada cair. Tá vendo que eu falo pra vocês que o pavio tem que estar bem grudado? Porque ele fica aqui atrapalhando a gente, mas não tem como, né? A gente não tem como não usar ele aqui, né? Não deixar ele aqui já grudadinho. Pode vir com o dedinho aqui também grudar as folhinhas de ouro, tá? Se tiver, que nem aqui, ó, grudou aqui em mim. Pronto, grudei lá. E a quantidade é aquilo que eu falei pra vocês, tá? Fica a gosto do freguês, né? Como você quer, como você queira. Tá difícil aqui desgrudar, viu? Deixa eu só colocar aqui mais, acho que mais uns 2, 3 pedacinhos aqui é o suficiente, porque a gente também vai colocar o glitterzinho, tá? Sônia, aí o pessoal do Pega Fogo, pega essa informação. Vai pegar fogo no glitter, vai pegar fogo nessa folha de ouro que você tá colocando, possibilidade zero, tá? A não ser que o seu pavio caia, que ele desmonte aqui, aí sim, né? Aí ele vai encostar na sua vela ali, e aí não tem jeito, né? Mas se você manter ele aqui certinho, como é o planejamento aqui, que a gente tá mantendo aqui uma vela piloto, na verdade, que a gente vai fazer uma vela piloto aqui dentro, né? A gente vai fazer a casquinha e depois vai fazer uma vela interna aqui. Então a possibilidade disso acontecer é quase remota, tá? A gente vem com o glitter, passa no dedinho e vai passando o glitter aqui, ó. Vai fazendo tipo uns borrões de glitter, sabe? Isso eu consigo colocar bem lá no fundo também, para dar esse efeito, né, que a gente quer. Aqui na pontinha. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, gente, mas sabe o que é o bom de não conseguir ver? É que depois vocês vão ter a mesma surpresa que eu. Na hora de tirar, vai ficar lindérrimo. E aqui eu tenho um glitter também, que é o Frutacor. Frutacor é aquele que são de várias cores. Vou colocar um pouquinho dele também, tá? Aí você, fica a seu critério. Aqui eu tinha um glitter azul também. Eu pensei em colocar ele, mas eu acho que talvez não seria o ideal. Então eu resolvi usar esses daqui. E tá bom, tá super certo e tá tudo bem. Tá bom demais, né, gente? Senão a gente coloca muita coisa aqui e aí acaba ficando feio, tá? Se quiser jogar um pouquinho de glitter aqui solto, só pra ele dar uns pinguinhos aqui também, ó. Dar uma mexidinha na forma, pra também misturar com as outras coisas. De glitter e folha de ouro, tá bom pra mim, suficiente. Mas, como eu falei pra vocês, fica a critério de vocês aí colocar mais ou menos, tá? Aqui, ó, já deu uma endurecida. Você vem e mexe. Que é esse ponto aqui mesmo que eu quero, que eu falo pra vocês que é o ponto de arroz doce. Aqui, ó, esse ponto aqui, tá? Tá vendo? Ele fica todo craqueladinho. Parece, na verdade, leite, nata de leite, sabe? Aquela leite azedo que a gente faz. Um monte de coisa, né? Que eu já arrumei aqui pra comparar. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil pra eu colocar com a colherzinha. A gente vem aqui, coloca lá no fundo, ó. Um pouco do azul claro, tá? Coloca tudo lá no fundo e a gente vai espalhando para as laterais. Com as costas da colher. Olha de olho ali para ver se vocês estão vendo tudo isso aqui acontecer, tá? Ó. E aí a gente vai espalhando com a colher para a lateral. Deixa eu tirar esse palitinho aqui que já tá me atrapalhando. Aqui um azul claro no fundo, tá? Um azul bem clarinho. Que aí você vai puxando, colocando ele lá no fundo e puxando. Deixa eu pegar com a costa da colher, que eu acho que vai ficar melhor. Assim, ó, tá? E vai grudando ele na parede. Cuidado para não arrancar tudo que você já colocou, que é o glitter, que é aqui nossa folha de ouro, tá? Cuidadinho para não arrancar. Ó, a gente vai fazendo isso aqui. Vai ficar parecendo um céu, tá? Umas nuvens, muito legal. E esse efeito aqui que dá com essa parafina batida, ela dá exatamente o efeito de nuvem que a gente quer, que eu quero fazer aqui para vocês, tá? Esse efeito de nuvem. Aqui para mim já deu de azul. Eu vou vir agora, vou até colocar ela aqui para esquentar, que aí a gente mistura tudo depois, tá?
A gente vai vir agora com o lilás. Aqui quebrou meu palito, mas tudo bem. Vamos pegar aqui a nossa colherzinha, que a colherzinha não vai quebrar. Eu acho que esse aqui endureceu demais. Ó, endureceu demais, tá vendo? Ó, passou do ponto. Então, já não dá mais pra gente usar. O que que eu vou fazer? Vou reaquecer ela e volto aqui com vocês pra gente começar a fazer a parte lilás, tá bom? Até já. Voltamos aqui, ó. Ela já tá no ponto que eu quero, tá? E aí, a gente vem com o lilás aqui e vai recolocando o lilás próximo do azul, o mais próximo possível. Mesmo que ele descer um pouquinho, não tem problema, tá? Pode descer um pouquinho também, não tem problema não. Porque depois a gente vai vir aqui e vai colocar a parte interna, que é a parte branca, né? Então não tem problema não, tá? Coloca aqui o lilás. Fica até bonito, sabe? Uma parte emendando com a outra, fica bem legal. Caiu tudo lá dentro, tá? A gente sobe aqui. E vamos colocando a parte aqui. Gente, não tem segredo, tá? Isso aqui a gente vai fazer em toda a parte. Colocando o paviozinho pra cá. A gente vai fazendo ela, vai construindo a parede aqui, tá? Vai construindo a parede lilás, que a gente já fez o azul. Então, a gente vem construindo essa parede lilás aqui, ó. De lilás tá ótimo. Já coloquei o lilás aqui. Pra mim já tá bom. Se você quiser colocar um pouquinho mais, ok. Porque agora eu quero vir e finalizar com o azul escuro. Então, eu vou derreter essa parte lilás aqui pra gente misturar mais um pouquinho de azul pra gente finalizar, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com a parte azul. Vou completar agora com o azul, tá? Derreti aquele lilás, coloquei umas gotas de azul. Ele fica um azul bem mais escuro, tá? E aí, a gente vai vir aqui e agora vai completar com o azul. Tudo que faltou aqui vai ser azul agora, tá? Toda aquela parte que faltou aqui pra cima, a gente completa de azul. E assim, vamos formando a nossa vela planeta. Planeta Lua. Ai, que lindo, né, gente? Olha, muito, muito top, né? É isso que eu falo pra vocês, que fazer vela é algo mágico. Eu falo sempre para todo mundo aí, ó, gente, bem-vindo ao mundo encantado de fazer vela, porque você nunca vai saber como vai ficar a vela que você vai fazer, porque é sempre uma novidade, é sempre algo diferente. Então, você vai estar sempre inovando, sempre fazendo algo que te surpreende, tá? E a vela é algo que te surpreende, eu acho muito legal. E aí, a gente vai vir aqui, vai subindo para essa parte aqui, puxar o paviozinho para cá, vai subindo aqui essa partezinha azul. Faz isso aqui, ó, tá? Para ela completar aqui a borda. Vem aqui, completa a bordinha dela, toda. Depois você pode vir com a mão e afirmar ela aqui, tá? Dá aquela afirmadinha. Ó, vai fazendo isso aqui, ó, tá? Com a mãozinha, ela tá quente, tá? Dá para não queimar a mão, é claro. Dá uma acertadinha aqui na borda. Dá aquela acertadinha, tá? Depois, a gente não vai subir até aqui em cima. A nossa vela do centro, tá? A gente vai deixar ela um pouquinho abaixo desse limite aqui, tá bom? Então, vou deixar aqui agora ela solidificar um pouquinho. E aí, eu volto pra gente fazer a parte do meio, tá? A gente tem que deixar ela solidificar um pouquinho, tá bom? Até já. Aqui, ó, eu tô só derretendo a nossa cera, né, nossa base aqui, pra gente já colocar no meio aqui. Ela não tá totalmente fria, tá? Olha como ficou lindo por dentro, gente, achei muito lindo, viu? E aí, ela não tá totalmente fria ainda, mas como a gente vai colocar essa cera aqui já bem friazinha, não vai ter problema, tá? Aqui ela tá em 60 graus, que eu já medi a temperatura. Ela tá em 60 graus, que é o que a gente fala sempre que os blend, a gente tem que manter ele numa temperatura bem baixa. E aí a gente coloca a nossa essência. Porém, olha aqui que eu falo pra vocês. Olha a cor dessa essência aqui, ó. Ela não é uma cor transparente. Então, a nossa cera, ela já tem uma corzinha amareladinha, por conta dela ter gordura. E essa aqui, ó, essa essência que é a nossa Blue Ocean,
ela tem já uma corzinha, tá? Então, isso tudo você tem que se certificar antes de fazer a sua vela. Se você quer uma vela aí que não possa ter nenhum tipo de cor, então tem que usar uma essência que não tenha cor, tá? Porque vocês vão perceber que ela vai dar uma mudada bem pequenininha, mas dá, tá? Ó, aqui ela já tá bem friazinha. Na hora que a gente coloca a nossa essência, ela já começa a fazer umas pelotinhas, mas a gente mexendo aqui, ó, essa pelotinha já se dissolve, tá? Ela não fica com blocos de essência aqui, isso aí é muito importante também, tá? Você se certificar que não ficou com blocos de essência para quando chegar na sua chama e de repente pega fogo, porque tem uma concentração maior de essência ali, tá? Então, isso tudo você tem que ficar bem de olho. E ela vai ficar amareladinha, sim, e não tem problema. Pra mim, não tem problema pelo que eu vou fazer aqui. Mas, se caso você quiser ela bem branca aqui, pode colocar um pouquinho de corante branco. Eu não aconselho muito, porque o corante branco, ele interfere um pouco na queima, tá? Então, é isso que todo mundo fala aí sobre pavio. Ai, que pavio que eu uso? Qual é o pavio certo? Depende de tudo que você vai usar, tá? Ó, eu quero ela até aqui. Não quero ela lá embaixo. Lá embaixo, perdão. Eu não quero ela até em cima. Então, eu vou deixar ela até aqui. E a gente vai deixar solidificar. Então, voltando à questão do pavio. Tem muita gente que fala assim, qual é o pavio certo para esse diâmetro aqui? Depende da cera que você vai usar. Se você vai usar uma cera mais mole, você precisa de um pavio que não tenha que tenha um pouquinho mais de potência. Se você precisa aqui de uma parafina de petróleo, por exemplo, você já pode usar um pavio um pouquinho menor, porque ela é um pouco mais dura. Enfim, pavio é teste. Se você mudou de fornecedor, você tem que testar tudo de novo, tá? Então, aí depende muito do fornecedor que você tem, depende muito do que você vai fazer. Toda a cera depende de um pavio certo, ela muda conforme o pavio. Aí tem aquela regrinha lá, conforme o produto. Tem aquela regrinha, até 5 pavio fino, de 5 a 8 pavio médio, de 8 a 10 pavio grosso, e a 10 para cima 2, 3, 4 pavio. Então, tudo isso aí, gente, é teste. Não adianta querer chegar aí com a receitinha do bolo pronta, porque você não vai conseguir, tá? É o que eu falo sempre. Tem muita gente que fala, Sônia, fala sobre pavio. Não falo sobre pavio aqui no canal, porque tem dessas coisas, tá? Então, para mim falar sobre pavio aqui com vocês, eu teria que fazer várias velas, cada um com um tipo de pavio, cada um com um tipo de fornecedor. Então, para mim, eu acho que é muito trabalho. Então, e mesmo quando você comprar, você não vai usar o mesmo fornecedor que eu. Então, você vai ter que testar tudo de novo. Então, é sobre isso, tá? Eu fiquei aí de mostrar para vocês uma vela lá pro pessoal do grupo. Se você quer fazer parte do grupo da Bela Vela Sônia Medeiros, já deixa aí no comentário que a gente manda o link para você, tá? Eu falei lá no grupo hoje a questão da nossa parafina, perdão, para nossa gordura vegetal, para a gente misturar a gordura vegetal. Eu usava assim a gordura vegetal, porque a gente tem que cometer o erro para aprender. E é errado? Não, não é errado. É certo? Talvez não seja certo. Primeiro, a sua vela tem ela tem no máximo 2 anos de validade. Mas quando você usa gordura vegetal, o que acontece? Isso aqui, ó. Tá vendo? Ela era exatamente da cor da florzinha. Deixa eu tirar o papel aqui, o plástico, que vocês vão ver melhor. Ó, ela era exatamente da cor da florzinha. Só que essa florzinha aqui não tem gordura vegetal. E a parte de baixo tem gordura vegetal. Tá com cheiro de ranço? Não. Tá com algum outro cheiro que não seja da essência? Não. Porém, ela amarelou, tá? Então, se você vende para aquele cliente que compra a vela para enfeite, não coloque gordura vegetal. Nas pastilhas, que é aquela pastilha de parafina mesmo que a gente faz, eu gosto de colocar a gordura. Por quê? Porque ela exala melhor. E é uma coisa que não vai ficar exposta, né? Geralmente a pessoa coloca na gaveta, coloca no guarda-roupa, então não teria problema algum. Mas na sua vela é isso que acontece, tá bom? Então aí para tirar dúvida, para quem vai lá na cerca do vizinho, aprender com o vizinho e depois vir aqui tirar dúvida, já tá sanada a dúvida aqui, tá? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, tá bom? A gente fala tudinho aqui, a gente não esconde nada não, tá? É errado? Não é errado? É certo? Talvez não, tá?
Porque, assim, na verdade, é aquilo que eu falei para vocês, depende do que vocês querem fazer e do que vocês se propõem com o seu cliente. O meu cliente não vai utilizar a vela, não coloque gordura, tá bom? É sobre isso, eu queria dar essa dica e falei para vocês que eu ia dar essa dica e tá aqui, tá pago, tá bom? Até já! Voltamos aqui com ela já sequinha, tá morna ainda. Vou confessar que tá morna, mas tá muito frio aqui hoje, muito frio, chovendo e a gente tá aqui gravando o vídeo para vocês. Então, se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like agora, senão eu não vou mostrar a vela. Deixa o like, gente, para fortalecer a firma aí, para a gente conseguir alcançar mais pessoas e crescer cada dia mais o canal, para a gente trazer sempre novidades aqui para vocês, tá bom? Então vamos desinformar juntos. E aqui, ó, que eu falo para vocês dessa forminha, ela é bem grossa e ela é super top para desinformar. Olha lá, ó. Você pode até puxar pelo pavio, porque o pavio tá super seguro. E olha que lindo que ficou. Olha que arraso que ficou essa vela, gente! Olha que coisa mais linda. Você sabe por que eu gosto de fazer a vela junto com vocês? Porque eu me surpreendo junto com vocês, tá? A mesma emoção que eu tenho de tirar essa vela da forma, vocês também têm, tá bom? Então, olha que coisa mais linda que ficou. Eu achei um arraso. Aí a gente corta o nosso pavio, é claro, né? Cortar ele um pouquinho acima aqui, porque tem as beiradinhas, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou cortar até com o nosso cortador de unha, que o cortador de unha também é muito bom para cortar pavio, tá? Para vocês aí que tem, às vezes, dificuldade de cortar o pavio, porque o pavio, ele é bem dificilzinho de cortar por conta da cera, da parafina e tudo mais. E o cortador de unha é bem legal para cortar. Aí a gente ajeita aqui, opa, caiu um farelinho aqui. Vou tirar. Aí a gente ajeita aqui, ó. E aí, essa técnica aqui vale para outros tipos de vela, tá vendo? Que ela fica com essa bordinha rústica, que é essa pegada mesmo, tá, gente? Não é, tem que estar certinho, não. É essa pegada mesmo. Isso aqui é uma vela da Gringa, tá? Então, isso aí, ó, uma dica para vocês, as velas da Gringa. Então, eu tô trazendo aqui para vocês essa técnica muito legal, muito top. Se você quiser também manter ela dentro da sua forminha. E eu vou mostrar aqui, ó. Olha que legal. Olha que lindeza. Mais pra cá. Aí. Olha que linda essa vela, gente. Eu achei incrível, incrível. Ó, vou mostrar o fundo pra vocês. Ó, aqui a gente coloca a nossa etiquetinha de segurança, tá? Pra não ficar esse ilhós aparecendo aqui, coloca sempre o selinho de segurança aqui, sabe? Para tampar isso aqui para não ficar feio, tá? Mas olha que arraso. Eu achei lindíssima, lindíssima essa vela. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha que graça, gente. Olha que lindo. Eu achei um arraso. Então, aquilo que eu ia falar para vocês, se vocês quiserem manter dentro da forminha e passar o aquecedor ele vai uniformizar, tá? E vai deixar ela um pouco mais brilhante, mas eu quis esse efeito mesmo. Mas aí vai de cada um, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa dica, dessa nossa vela, que é nada mais que o nosso universo. Olha que coisa mais linda, gente, olha. Eu achei incrível, muito linda, muito top. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa o likezão aí, segue a gente nas redes sociais e a gente espera você aqui no próximo vídeo.